Então vamos lá, agora já está gravando. Vamos dar aquele bom dia geral, para pegar quem ainda não dei bom dia, certo? Essa é a aula que a gente vai falar um pouco sobre Linux, tá? Eu acho que não cabe no contexto de formação de vocês. Eu já falei isso mais algumas vezes, mas eu vou reforçar mais uma vez. Que esse não é um curso técnico de informática, né? Ele, na verdade, ele dá base para você fazer se você quiser. Você já não sai do zero, mas é um curso para você ter domínio das tecnologias de informação, né? Para você perder o medo das tecnologias da computação, né? Para você saber as funcionalidades. O meu foco, mais uma vez, foi esse, certo? E que mais? Então, a gente vai focar hoje em ver coisas do Linux que são comuns. Eu não vou mostrar as coisas que são específicas da área de programação, certo? Apesar de que eu vou mostrar uma, mas a gente vai dar um panorama geral do que é, assim, tá? Então, o Linux é um sistema operacional, assim como o Windows e o macOS, certo? Mas o que diferencia o Linux dos outros sistemas operacionais? Ou até o que diferencia o Linux de todos os outros softwares do mundo, tá? O Linux ele foi desenvolvido de uma forma colaborativa. A gente vai falar sobre isso nos próximos slides, né? E ele é do tipo livre, que em inglês a gente chama de open source. Open source, a tradução é código aberto, tá? Isso não quer dizer que ele é obrigatoriamente grátis, certo? Quer dizer que ele pode ser pago ou não. Existe um Linux que é pago, tá? Só que aí você vai se perguntar assim, por que eu vou pagar por uma coisa que eu consigo ir lá e pegar de graça? Alguém vai lançar um Linux que é pago, mas eu consigo ter acesso ao código do Linux e montar o meu Linux? Tá, vou dar um exemplo de uma empresa que tem sucesso vendendo Linux. A empresa chama Red Hat. Você paga um valor relativamente simbólico lá para eles, que é, sei lá, acho que é $4,99 por mês, um negócio assim, que é pouco lá para o exterior, principalmente dependendo da aplicação, tá? E você tem acesso a um suporte àquele sistema operacional. E qualquer dúvida que você tenha, qualquer problema, você entra em contato com a empresa e mais, se aquele problema for de sistema operacional, eles consertam o sistema operacional para você. Tá? Então, é um Linux avançado, assim, vamos dizer. Então, tem gente que gosta desse tipo de solução. Tá? Mas acontece que, mesmo assim, o Linux ele é famoso por conseguir pegar de graça mesmo. Tá? A maior parte dos Linux ainda é gratuito mesmo. E esse negócio de ter o código aberto, o que significa? Significa o seguinte: qualquer um que manje de computação, o que não é tão fácil, principalmente essa parte de programação de sistema operacional, né? Não é uma programação tão simples, tá? Mas, se você gosta dessa área, se você quer, você vai conseguir entrar lá num site, que eu até vou mostrar para vocês qual que é o endereço, e modificar o Linux, o kernel dele, tá? Você pode ver como ele funciona, estudar, sugerir melhoria, fazer um código lá, falar, ficou mais rápido, vamos colocar isso, tá? Fazer um testezinho de como é que vai funcionar, certo? E até criar distribuição própria. A gente vai ver até que isso tem limite, tá? Mas o limite não é pela Linux Foundation, que é a fundação que cuida do Linux, mas sim quem modificou o Linux a ponto de ferir patentes foi um brasileiro que copiou o Windows. A gente vai ver isso nessa aula de hoje também, certo? Então, se eu gosto de programar e tal, eu vou nesse site aí que é o kernel.org, que é onde tem o núcleo do Linux, né? Kernel é núcleo em inglês. E vou lá, estudo o código, vou lá e faço uma parte, tá? Existia uma certa mitologia de que o Linux ele foi feito por heróis da computação, que são bombeiros, é o Batman, e também programa de madrugada e essa pessoa não dorme. Não é só isso, tá?
O Linux também foi desenvolvido por empresas, inclusive a gente falou da IBM já no nosso curso. A IBM ajudou muito a desenvolver o Linux, mas existe sim o cara que trabalha lá numa empresa fazendo outra coisa e contribui com o Linux, tá? Tem gente que vive só de contribuir com o Linux e fazer distribuição. Professor, desculpa pelo atraso. Pode falar. Pode ficar à vontade, tá? Se tiver alguma coisa que não estiver entendendo. Desculpa pelo atraso. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Eu estava explicando que se você quiser codificar o kernel do Linux, você vai lá, codifica. Se ficar melhor, ele entra numa fila para melhorias e na próxima versão ele vai ser embutido, tá? Isso que é ter sido desenvolvido pela comunidade, que eles chamam, certo? Não quer dizer que não tem empresa, mas também não é só o cara que fica de madrugada bancando o super-herói programando, certo? Aí tem aquela cultura, vocês vão perceber, principalmente quando vocês forem mais velhos, de alguns, principalmente pessoas da área da computação, que são, a gente chama de Linuxista, certo? O que é isso? O cara começa o Linux é melhor que o Windows, eu só uso Linux, nem encosto no Windows, que nojo do Windows, certo? Você analisando em termos puros, essa guerra, na verdade, ela prejudica o Linux e ninguém mais, certo? Na faculdade, na época que eu fiz faculdade de computação, existia até um grupo que ficava fazendo benchmark do Linux. Eu sei por quê. Oi? Falou alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Complementar? Bom, então acho que não. Volto aqui. O que eles faziam? Eles pegavam dois Eu sei porque o computadores Linux... Porque isso mancha a marca da empresa. Por quê? Eu sei o porquê disso. Por que você acha que é? Não sei se está cortando a voz do vídeo. Provavelmente uma hora... A gente vai falar um pouco sobre símbolos de dualidade nos próximos slides, tá? Sim, as pessoas que estavam interessadas no Linux, comunidade fica esse desinteresse. Ah, tá cortando mesmo sua voz para mim, Vitor. Alguém conseguiu ouvir o Vitor? Vitor, tá cortando muito a sua voz. Deve ser o seu Wi-Fi. Ixi, eu acho que Tenta meu áudio sentar tá mais atrasado. perto do roteador, qualquer coisa. Alô? Tá atrasado e cortando. Ficou todo picotadinho, assim, dando eco. Bom, eu vou seguir na aula. Tenta se mexer aí, ver a conexão. Qualquer coisa você participa daqui a pouco, tá? Então, eu estava falando que na faculdade a gente tinha... Tá um pouco. Quer tentar falar? Aí já caiu de novo. É normal, Tá quando a melhor? internet começa a oscilar, normalmente ela... Em 2 cômodos de distância do roteador. Ah, então. Agora tá O melhor? roteador não passa 2 paredes, não. Tá um pouco. Senta lá mais perto. Ok, Eu vou é que seguindo o que eu com a queria aula. dizer... Espera um pouquinho pra isso. Pode falar, vamos ver. É que eu queria dizer o porquê disso manchar a marca do Linux. Que eu acho que porque assim uma pessoa que estaria interessada no Linux, ao ver a comunidade tóxica, acaba perdendo interesse. Perfeito. O que você falou é maravilhoso, tá? Tem muito a ver. Porque o cara, ele é computeiro, e aí ele fica sendo tóxico com quem só conhece o Windows, e a pessoa fala, se esse cara vai ficar me ofendendo porque eu só sei o Windows, e sendo que eu cresci com Windows, eu nunca nem vou tentar esse Linux, tá? Isso ensina muito sobre como a gente funciona. A gente muda as opiniões das pessoas mostrando, argumentando, e não ofendendo ou, né, querendo desafiar a pessoa. Isso, alguma outra pessoa acaba mudando de opinião assim, mas a maioria absoluta, quando é ofendida, fica ofendida e não convencida, tá? A gente também vai falar um pouco sobre isso nos próximos slides, tá?
Eu estava dizendo que na faculdade o pessoal pegava 2 computadores com o mesmo hardware, as mesmas peças, e rodava coisas no Windows e no Linux e ficava fazendo benchmark, benchmark é a medida de desempenho. Ah, isso aqui executou mais rápido no Linux. Olha só, para formatar foi mais rápido no Linux. Olha esse Linux em comparação com esse Linux. Ficavam comparando os sistemas operacionais. É legal, tudo bem, mas conforme a gente estava falando, tem esses problemas, tá? Uma das coisas que a gente conhece na vida é o seguinte: o ser humano, ele é criado sempre para resolver conflito e tomar um lado. Sempre que a gente cai num problema, a gente quer ser simplista e escolher um lado e sair correndo, tá? Só que isso é ótimo para você ter uma postura para alguns problemas, certo? Mas para outros causa atraso. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos de dualidades que existem na nossa sociedade que não servem para nada, certo? Rivalidade no esporte, quando a rivalidade chega a ficar um negócio ofensivo, onde as pessoas ofendem moralmente e às vezes até atacam fisicamente as outras. Isso não tem o menor sentido e não tem o menor cabimento dentro do esporte, tá? Porque, assim, olha, se você gosta de um esporte, que seja o futebol ou qualquer outro, certo? Eu gosto de futebol. Aí eu sou palmeirense, no caso, tá? E assisto um jogo do Palmeiras e Corinthians. E foi 5-0 pro Corinthians, tá? Só que o jogo foi bonito. O Palmeiras jogou bem. O Palmeiras chutou pro gol 30 vezes, o Corinthians chutou 5, o Corinthians marcou 5 gols, mas o Palmeiras não marcou nenhum. Não tem problema. Você tem que saber curtir um jogo desse, tá? Se você vê que o seu rival jogou bem, você tem que conseguir admitir e dar os parabéns para ele, certo? A mesma coisa que é muito difícil fazer. Quando você joga e o seu adversário te vence, mas você aprende com ele e consegue dar os parabéns para ele no fim da partida, certo? Você tem muito mais a crescer do que se você sai revoltado, batendo o pé e nunca mais quer saber daquele jogo, tá? Então, para quem gosta do esporte, você tem que saber assistir um jogo de um rival seu e saber curtir aquilo, tá? Ah, mas eu nunca vou torcer para a Argentina. Eu não estou pedindo para você torcer para a Argentina. Estou pedindo para você entender que se você vai assistir um jogo de Argentina e o Messi faz um golaço, o que é muito raro, porque ele não se dá bem na seleção da Argentina, mas já aconteceu, você tem que saber admitir que foi um golaço, certo? A mesma coisa para esporte, que seja, certo? Vamos ver outros exemplos aqui. A ciência contra a religião, certo? Aqui é um quadro, né, que a pessoa montou. Tem o clássico ciência, onde a evolução, que representa a ciência porque ela tem a parte da biologia que revolucionou quando a gente começou a aprender como a vida foi crescendo no nosso planeta. E aqui tem um quadro famoso que é Deus, né, que representa a criação. Quem conhece esse quadro aqui desse lado tá o homem, e Deus está criando o homem com um toque, né? O que eu vou gostar de discutir com vocês rapidinho é o seguinte: a religião, ela não tem importância? Ou pior, a ciência não tem importância? Então, a gente não pode subestimar a importância de cada um deles e o papel de cada um deles na nossa sociedade, tá? Porque, assim, o que a ciência faz, a religião nunca vai fazer, não tem nada a ver. Entende? Não é papel da religião, por exemplo, criar uma vacina, se essa vacina vai sair, por exemplo, do problema que a gente está tendo, mas que seja da gripe, por exemplo, que a gente tem aí a ciência fazendo a vacina da gripe, tá? Que tem salvado vidas, ou de sarampo, ou criar medicamentos, ou desenvolver a agricultura com a Embrapa, que a gente tem aqui no Brasil, tá? Não é papel. Assim como não é papel da ciência, não tem nada a ver com a ciência, você saber trabalhar o amor, você saber trabalhar o convívio, você, certo, ter a cultura de saber
responder algumas perguntas que não tem nada a ver com ciência, tá? Existem perguntas que, vamos dizer que existe um ponto de contato entre as duas, tá? Perguntas que cabem nos dois lados, certo? De onde viemos? Mas até isso é irrelevante o fato das duas terem respostas iguais, porque as duas respostas servem para alguma coisa, tá? Então, não se atentem para o que essas coisas têm em conflito, mas sim como elas podem se complementar, certo? Incluindo as religiões. Você pode focar no que elas têm de diferente e criar guerras, certo? Existem as guerras santas no mundo, até hoje existem muitas guerras. Ou você pode focar no que elas têm igual. Por exemplo, o que elas têm igual é que elas focam que a gente tem que aprender a valorizar o amor e a paz e o convívio. E a gente sempre fica focando no que tem diferente e é manipulado para ir para a guerra, em nome de uma religião ou outra. Certo? Então, desculpa, mas cada um tem a sua importância, tá? E eu mesmo não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu levei anos para entender como é importante a religião para a nossa sociedade, certo? E ela tem diversas importâncias na criação da nossa sociedade, tá? E isso não dá para negar, não importa se você não acredita, certo? Tá? Então, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, tá? Se você tem mais afinidade com o outro, siga a sua afinidade e respeite o outro e entenda a importância e o papel de cada um. Essa aqui é uma guerra que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo e que tem a ver com a área, né? Tá para lançar aí a próxima geração de consoles e aí o pessoal fica sendo bairrista com relação a um console, né? E aqui é uma piada, né? Quem que vai ganhar? Who would win? Min-fridge Wi-Fi router, ou seja, o frigobar ou o roteador. Então é como se fosse uma piadinha, né? Tirando sarro dos designs aí que são, mas já criando um certo conflito, né? Oi, Vitor, desculpa de novo, a sua voz está um pouco cortada. Mais uma torradeira mesmo. Que parece uma torradeira, é verdade. Né? Mas assim, aí tem mais uma briga, né? Que eu achei na internet aí, que é quem joga PC é melhor do que quem joga console. E assim, eu vejo da seguinte maneira: a gente é tudo fã de jogo eletrônico, tá? Se a gente é tudo fã de jogo eletrônico, qual que é o ponto de ter uma disputa, né? Tipo, criar mais uma disputa. A gente deveria era trocar informação assim, olha, tal jogo funciona bem no teclado, eles podiam, quando foram passar esse jogo para o videogame, jogar no controle não ficou tão legal, tal jogo você joga no controle e fica legal, por que eles não põem o controle para funcionar assim também no PC? É isso, tipo, a gente é fã. Por que você compra um lado de um fabricante de hardware? Por que as peças que tem no PlayStation são melhor que as peças que tem no Nintendo? Cada um é fabricado de um jeito para atender o mercado, é só isso. Ô, professor. Diga. Eu estava vendo uma comparação, né, entre esses consoles e o PC, e cada um é como se fosse o PC fosse um forno e os consoles fossem um micro-ondas, né, que nem isso. Então, não quer dizer que o micro-ondas é ruim, né? Se eu quero esquentar um pouquinho de arroz ali, eu ponho 20 segundos no micro-ondas e fica ótimo. Mas se eu tacar um pão francês no micro-ondas, ele vai ficar borrachento. Aí é melhor usar a frigideira e pôr no fogão mesmo, né? Então cada um tem o seu uso. Não é nada mais que isso, tá? A mesma coisa aqui, né? Essa é uma briga que eu tenho muito com meus amigos do Discord, né? Eu não jogo nenhum nem outro porque eu não sou muito bom em MOBA lá. Não consigo matar aqueles minions toda hora eu erro. Mas enfim, esses camaradas meus, tem uns que jogam Dota, outros jogam LOL. É muito melhor. Meu Deus, como é melhor. Cara, eu que não jogo nenhum nem outro, esses jogos são igualzinho. Nunca vi jogo ser mais parecido um com o outro.
Ah, não, Free Fire é muito melhor. Não, Fortnite é muito melhor. Bom, na minha visão, continua que eles são jogos muito parecidos, tá? Ô, professor, Diga. eu acho que assim, entre a cooperação entre Free Fire e Fortnite, não seria muito justo você comparar Fortnite com Free Fire. Seria mais justo comparar contra COD Mobile, né? Que seria um jogo para a mesma plataforma. Sim, tem isso também. Tem isso também. Mas assim, a comparação você pode fazer se ela for de uma maneira saudável, né? Eu vejo que tem alguns alunos que falam assim, quem joga tal jogo, aí já solta, aí solta uma ofensa. Isso não agrega, entende? Tipo assim, pô, não, eu gosto do sistema dinâmico do Fortnite. Ele parece mais desenho, mas é mais rápido os conflitos. Puxa vida, o que eu gosto mesmo no Free Fire é que você se esconde mais, não tem aquele negócio de construir casa. Sei lá, entendeu? Eu não jogo nenhum nem outro, na verdade. Eu já vi comparações. Mas eu acho muito mais legal quando a pessoa põe argumento, em vez de ficar competindo, tá? E aqui serve também com o Linux e o Windows, né? Tipo, nossa, o Linux é muito melhor, eu sou computeiro, eu sei do que eu estou falando. Meu, bobagem, entendeu? O Linux tem muita coisa que é muito legal, tá? E o Windows tem coisa legal, o Linux tem coisa legal, tá? Então, não dá para negar que a Microsoft desenvolveu o Windows, certo? E entrou para a história com esse negócio de desenvolver o Windows. Porque tem coisas que ela colocou no Windows que influenciou o desenvolvimento de todos os outros sistemas. Tem funcionalidades do Windows que eles trouxeram para dentro de jogos de RPG, de clique do mouse, tá? Tem coisas que o Windows permitiu o jogo fazer em OpenGL que foi levado depois para o videogame, certo? Então existe, na verdade, uma colaboração. O ideal seria que tivesse mais sistemas operacionais e mais gente usando eles, para a gente poder desenvolver, certo? Tá? A mesma coisa do Linux, nem eu expliquei para vocês, tem muita gente desenvolvendo o Linux, e isso revolucionou a computação. Se não tivesse negócio do pessoal desenvolvendo, não teria nascido o Android, que é o fruto mais famoso e que revolucionou todo mundo mobile. Tá? O mercado mobile só desenvolveu porque o Android ficou barato, e aí todo mundo começou a usar e eles conseguiram desenvolver o mundo mobile. Certo? Então, por que a gente vai defender uma fábrica de software? Você foi contratado pela Riot para falar, não, o LoL é melhor? Se você trabalha na Riot, tudo bem. Então você pode sair ofendendo quem joga qualquer outro jogo MOBA. Mas, mesmo assim, eu acho bobagem, né? Você deveria aprender o que tem de legal e trazer para o League of Legends o que você viu no outro. Se você trabalha na Microsoft, você tem que trazer o que você viu no Linux que é legal. Tá? E não ter um preconceito cego. Certo? Então, na vida é assim. Muitas dualidades, na verdade, elas estão sendo usadas contra você a favor de um mercado e a favor de política. Tá? Para vender um produto mais que o outro, para você tomar uma decisão de investimento de dinheiro público num lugar, no outro, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, certo? Na hora de comprar um lado de uma forma cega. A gente precisa, na verdade, ver o que tem de bom, o que tem de ruim dos dois lados, tá? Sempre ponderar bastante na hora de ter um gasto com a sua empresa, com dinheiro público, certo? E participar, e saber do que está falando, e ter argumento. E nunca, tipo, eu gosto porque eu gosto. Você pode gostar porque você tem uma afinidade, certo? E aí argumentar porque você acha que aquilo vai trazer mais ganho para sua comunidade, ou para sua família, ou para você, de comprar uma coisa do que a outra. Tá? Então, professor, eu fiquei confuso. Eu não tenho que escolher? Eu não tenho que tirar o Windows para colocar o Linux? Esse papo aí tá muito estranho, tá? Por que a pessoa vai envolver... Isso é uma coisa que acontece muito, né? Tipo, o pessoal tá falando aqui no chat de falar da sexualidade da pessoa por causa de um jogo. Falta de argumento é o que mais tem, né, gente? Quando você quer ofender alguém, sai falando essas coisas que
realmente são, né? Eu lembro muito que um camarada meu falava assim que o cara levantava o dedo do meio para ele no trânsito. O que quer dizer aquele dedo do meio, né? Ele tá mostrando um dedo para mim e quer me ofender, né? E o pior é que eu fico ofendido. Esse amigo meu não ficava, né? Você não pode nem querer ficar ofendido com esse tipo de coisa, né, gente? Não faz o menor sentido, tá? Não tem, não liga A com B, não tem lógica, né? Tá? E conforme eu estou explicando para vocês, eu devo instalar os dois. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, tá? O Windows, ele está custando, algumas versões do Linux, cerca de R$850. O Windows, ele chegou antes do que o Linux no mercado. Então, ele abocanhou o gosto do pessoal. Na computação, quando você chega no momento certo das coisas, normalmente você conquista muito mais fácil as pessoas. Vamos dar alguns exemplos, tá? A rede social. O Facebook ele foi lançado no meio universitário americano. E aí, ele conquistou esse povo antes das outras redes sociais. Então, quando ele foi lançado, todas as outras redes sociais praticamente morreram. Certo? Só sobrou ela. A mercadologia da computação ela tem a ver com isso. Tipo, quando você chega no momento certo com aquela tecnologia, normalmente, se você lançar muito antes ou depois, você não vai conseguir vender aquela tecnologia. Tá? Então, vocês estão. O Windows ele foi lançado no momento certo, vocês estão acostumados com ele. Tá? E você ir lá e dar uma de louco e tirar um Windows que você pagou por ele comprando o seu computador de R$150, não acho que é tão boa ideia. Tá? Seria mais boa ideia você usar uma dessas soluções aqui, ó. Certo? Tá? Vamos começar de baixo para cima. Você tem uma máquina velha, que tem o Windows XP ou Windows 7 encostado aí na sua casa, que tacaram em cima de um armário lá, tem até às vezes aquele monitor de tubo, mas ela tá boa. Só que o que aconteceu? É um hardware já obsoleto, certo? E aí você foi instalando a atualização do Windows XP e Windows 7 e ela ficou muito lenta. E aí você não aguentou mais e guardou aquela máquina lá, comprou outra, tá? Para mim, eu coloquei isso em verde, porque essa é a solução ideal para você brincar de Linux. Ninguém mais vai usar aquela máquina. O Linux, ele é ótimo, algumas distribuições, tá? Para rodar em hardware velho, certo? Ele é mais leve. Então, e você pode errar à vontade na hora de instalar o Linux. Você vai perder um serial do Windows 7 ou Windows XP, mas isso não vale mais nada praticamente. O tempo passa e tá lá encostado aquele PC. Dali ele vai para o lixo eletrônico. Então, se você ainda puder brincar com ele, aqui você ganha. Aprende computação, aprende Linux, tá? E ainda tira do lixo um hardware que poderia ser, ainda dá para brincar com ele e utilizar. Uma outra solução é o Dual Boot. Essa solução, você já precisa ser um pouco mais avançado em computação para fazer. Você vai esmagar o Windows no seu HD de um lado e colocar o Linux do outro lado do HD. Lógico que o HD não tem lado, né? É uma coisa lógica essa ideia, tá? Mas isso aqui também pode ferrar o seu Windows, então não recomendo que vocês façam sozinhos. Talvez, se você quiser muito conhecer, hoje em dia tem técnicos aí que fazem esse serviço. Esse serviço costuma ser muito barato, porque o Linux é de graça, e o Windows você já tem, e é um serviço rápido, que o cara não tem que abrir a máquina, nem nada, né? Tá? Mas também não é tão fácil achar técnicos que têm essa cultura do Linux. Tá? Mas tem sim, já achei, tá? Já vi cara que faz esse serviço. E o último, a solução, que é só para você conhecer, você instala o VirtualBox e dentro do seu Windows você roda Linux. Como assim, professor? É um dos assuntos do dia. É uma coisa que eu quero que vocês saibam que o sistema operacional faz. Sei que vai ser muita informação, como tudo que tem a ver com o sistema operacional. Então prestem bastante atenção e perguntem, tá? Ok, como funciona esse negócio de máquina virtual? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, eu estou rodando o quê? Um Linux Ubuntu com Cinnamon, tá? Não é o meu Windows 10 de padrão aqui, certo? Dentro desse Linux,
eu instalei o VirtualBox e eu vou rodar um outro Linux, tá? Que Linux eu resolvi mostrar para vocês? Nesse site aqui, que é o DistroWatch, tá aqui o endereço, eu vou jogar aqui para vocês. Quem gosta de Linux vai gostar de conhecer esse site. Tem aqui os 100 sabores de Linux mais famosos. Tem mais que isso, tá, gente? Aqui são sabores de Linux, tá, que tem. Eu resolvi pegar o quê? 2 exemplos nacionais brasileiros, tá? E a gente tem no Brasil sempre extremos, né? Então a gente tem um extremo que é um Linux mais governamental, um Linux que foi desenvolvido em parceria do governo federal com o estado do Paraná, que mostra um certo... Uma universidade pegou um pouquinho de dinheiro, jogou um certo esforço e já jogou o dinheiro fora porque já parou o investimento. É um problema clássico do Brasil. E esse aqui é uma solução que os brasileiros arranjaram para promover o produto deles. Vai vendo o que os caras fizeram. Eles lançaram um Linux com a cara de Windows e dentro do Linux tem propaganda do produto deles. Eles vendem o software deles lá, que é um software de ler placa de carro automático e tal. Esse aqui provavelmente vai morrer porque a Microsoft vai processar. A Linux não liga para eles, fato de estar copiando o Windows. Mas a Microsoft não gostou, certo? É até difícil achar esse Linux por conta disso. Então vamos dar uma olhadinha em cada um. Eu que podia deixar aberto já lá, mas isso é uma coisa que trava o PC, então eu tenho que abrir na hora, tá, gente? Eu tentei já deixar aberto para economizar tempo, mas... Então esse aqui é o Linux educacional, é um outro Linux que foi feito por brasileiros. Eles pegaram lá o que tem de Linux, eu já deixei pré-instalado aqui na máquina, tá? Ele foi um Linux, conforme eu disse, tá? Foi criado lá pela Universidade do Paraná. A ideia era ajudar o estudante a usar Linux, certo? Ele viria com algumas ferramentinhas. Ele tem o Gnome, aqui no meu é o Cinnamon. Isso é tipo um tema da área de trabalho. Como a área de trabalho abre software, né? O meu tem esse menuzinho aqui, ó. Parecido com o do Windows 7. Esse aqui já parece um pouco mais o 10, porque você só tem esse negócio de digitar aqui, né? E abre assim, parece na verdade um mobile, né? Um Android. Ele viria com programinhas assim de lógica, né? Ah, quebra-cabeças lógicos, eu quero jogar esse aqui. Então ele fala assim, quantas figuras de 4 lados você conta? Aí, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aí, na verdade, tem mais. É 13. Né? E aí, aqui teria o quê? Um negócio que era para ser integrado com o governo federal, tá? Que você precisaria sobre as matérias. Fotossíntese. Tá? E aí, isso aqui é um negócio que estava funcionando em 2019, e aí eles pararam de desenvolver essa ferramenta, já parou de funcionar a pesquisa integrada. Era para você vir aqui, escolher a área, se você está em qual parte, escolhe a matéria, tá? Então, isso aqui está devagarzinho parando de funcionar, tá? Isso mostra como o potencial disso aí era para ser um negócio mó bacana, e o pessoal acha que, tipo, o sistema operacional é assim, você lança, ninguém usou. Então pronto, para de usar. Então não era para ser assim, né? Era um negócio que era para colocar em algumas escolas, você tinha que doar os computadores com isso junto, né? É aquele velho problema do Brasil. O investimento é pequeno, planejamento menor ainda, e aí o negócio não deslancha, né? E esse aqui é o outro extremo, né? Em vez de ser um negócio educacional, os caras pegaram o design e copiaram. E aí entra numa área que a Microsoft está insistindo, que eu acho que chama tipografia, né? Você não pode fazer isso aqui que os caras estão fazendo. Ainda não rolou o processo, mas já está rolando, tá? Provavelmente esses caras vão perder esse processo, né? Porque o que acontece? O que esse Linux aqui parece?
Ele copia muita coisa de um Windows, né? Tá? Então ele copia esse logo aqui, e a Microsoft vai ganhar esse processo. Você não pode copiar do logo desses caras, desse tanto, tá? A ideia dos caras era deixar tão parecido que aí iria enganar o usuário, né? Só que não se engane, né? Tipo, isso aqui é um Linux, tá? A estrutura de diretório de Linux, né? Ó, diretório do usuário, home, Ricardo, tá? Vamos lá, vamos desligar. Lembrando que, ó, essa aqui é a estrutura de um Windows. Então tem o arquivo de programa, program files, tá? E a estrutura do Linux, ela é bem diferente do que isso aqui, tá? A estrutura do Linux, ela tem a seguinte estrutura aqui, ó. Os programas ficam em bin, os usuários ficam em home, tá? O que tem a ver ficar postando o horário aqui, gente? Às vezes a aula também estoura um pouquinho o horário. Ou... Qual é o problema? Isso aí a gente já combinou com os professores que não tem problema. A gente às vezes acontece, tá, gente? Meu relógio às vezes fica errado, principalmente porque ele sincroniza com o negócio do Linux aqui. E não bate com o Windows de vocês. Então a gente viu essas máquinas virtuais. Isso que é rodar um Linux dentro de um Linux. Poderia ser um Linux dentro do Windows, o Windows dentro do Linux, o Windows dentro do Windows. Tudo bem? O Android Studio, que é um aplicativo que tem dentro, ele serve o quê? Para você desenvolver aplicativos de Android. Como funciona isso? Aqui eu vou rodar dentro do Linux. Se eu conseguir aqui não travar. Um Android. Tá? Então, eu faço um aplicativo para Android e eu quero simular que eu tenho um Android. Aqui eu jogo o código direto. Eu não preciso ficar jogando esse código para o meu celular e destravando o celular para ele rodar, tá? Certo? Isso que é um emulador de Android. Ó. Aí eu poderia criar uma conta aqui, logar, tá? Ele funciona igualzinho um Android. Essa é uma das coisas para que serve o Linux, né? Note que aqui eu coloquei uma lista de software para Linux. E essa lista, na verdade, ela serve para quê? Para mostrar que todos os aplicativos que tem para Windows também tem para Linux. E que eles são gratuitos, alguns deles eu ensinei vocês. Esse aqui é de foto, esse aqui é para editar áudio, esse aqui é para criar animação 3D. Todos eles têm para Windows e tem para Linux, tá? Esse aqui, particularmente, eu acho que funciona melhor no Linux, certo? Porque os desenvolvedores, eles contribuem mais, tá? Então, vou fechar essa aula com o quê? Uma demonstração de conexão remota. Vamos parar a apresentação por um minuto. Quero que vocês vejam a minha câmera aí um pouquinho, tá? Aqui eu tenho um Note. O meu Note, tá? Ele tem o Windows 10. Certo? Se eu for mexer nele, eu uso o mouse aqui, abro as coisas nele. Beleza. Vou voltar aqui para a apresentação. Eu coloquei um programinha, deixei pré-preparado. Essa é uma outra função que o sistema operacional tem que eu quero que vocês vejam. Eu conectei por esse meu PC aqui que tem Linux, aqui naquele Windows, ó. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu estou fazendo aqui. Eu mexo o mouse, tá? Vou lá, abro o e-mail, tá? Isso é uma conexão remota, certo? Isso é uma das coisas, quando você está com vírus, acaba acontecendo. Então, eu estou preparando o terreno para vocês entenderem por que é ruim você ter vírus na sua máquina, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer essa atividade para fechar a aula de hoje.
você é um hacker, tá? Você está lá trabalhando para arrancar dinheiro, para cometer crimes, certo? E aí você tem acesso ao computador do Juquinha, um aluno aí, exemplo, certo? Tarefa que a gente vai começar a fazer na aula, e eu quero que vocês pensem essa semana, para a semana que vem, é responder a seguinte pergunta. Se você tem acesso ao computador da pessoa, quais ações você pode fazer para prejudicar ele? Respondam aqui. Oi, Vitor, pode. Redes sociais, sistemas operacionais e navegadores. Essa é uma das coisas que você pode fazer. Quem mais quer falar alguma coisa? Próximo slide eu vou citar algumas coisas, né? Mas vocês podem ter outras ideias. Eu posso falar. Por favor. Bom, eu poderia, assim, ó, gastar todo o dinheiro. Isso é a Assim. primeira coisa que eu coloquei no próximo slide. Outra coisa. Também, assim, ó. Também, se um... Ai, tô baranando aqui. Se fizesse isso, podia também fazer passar o dinheiro para os criminosos. Exato. Pode fazer transferência. Uhum. Também podia destruir servidor de jogos. O Alice colocou ali, excluir arquivo. Isso é uma coisa que é assim, é batata. Depois que o cara já roubou tudo que pode roubar, ou se ele não conseguiu roubar porque você tem algumas senhas seguras e tal, mas o cara teve acesso, ele vai lá e apaga tudo. Ele destrói tudo que dá para destruir. Tá? Pode postar no lugar da pessoa na rede social, ou seja, ela pode abrir o web o WhatsApp ali e pedir dinheiro para seus parentes. Certo? Então, essa semana eu quero que vocês pensem nisso. Ó. Toda vez que você estiver usando um sistema, você pensa assim, puxa vida, e se a pessoa estivesse vendo aquilo no meu lugar? Essas são algumas das... dinheiro para os parentes. Isso é uma coisa que é um golpe que acontece muito. Os golpes no Brasil subiram 300%. E o fato de você estar com um vírus ajuda muito o cara a dar o golpe na sua família. Porque funciona assim, ó. Uma das ideias é instalar um keylogger. O que é um keylogger? Log em inglês é fazer o registro, tá? Key são as teclas. Então, todas as suas senhas bancárias, todas as suas senhas de e-mail, ele vai salvando e mandando para o bandido, tá? Você pode acompanhar o comportamento dele em rede social, usar aquilo para sequestrar. Vamos supor que você posta lá que eu jogo squash todo dia, quinta-feira, e quando eu saio sempre, não tem ninguém aqui. E o cara fica lá fora te esperando para te pegar, tá? Ou até usar os seus hábitos contra você. Por exemplo, você posta lá, minha filha faz natação todo dia às quintas-feiras, tá? Aí ele faz o quê? Ele usa o golpe do fingir sequestro. Ele descobre o seu número de telefone e te liga nas quintas-feiras, 10 da manhã, que é o horário da natação, e finge que é a sua filha. Ele vê na sua rede social a idade dela, consegue uma voz de mulher daquela idade, parecida com a dela, e aí o que vai acontecer? Um sequestro que ele poderia fingir que nunca iria cair, vai ficar muito bom, porque você vai ligar para ela, vai estar dentro da água, na natação, não vai conseguir atender o celular, e vai ficar desesperado e vai depositar para o bandido. Então, eles saberem as coisas da sua vida facilitam para eles te dar um golpe, ou para dar um golpe em quem mora com você aí, tá? Então, outra coisa, ele pode roubar projetos, trabalhos seus, patentes, né? Suponha que você tem uma padaria lá, que você vai lançar um pão português, com nozes e cebola caramelizada e tal, e você está pesquisando aquilo, faz mó cara, e aí você está trocando os e-mails ali e o cara rouba aquela fórmula. Quando você lança o seu pão, a padaria toda de São Carlos já lançou aquele pão, certo? Então, quer dizer, o cara rouba as suas patentes, rouba as suas ideias, tem acesso aos seus negócios, tem acesso ao seu dinheiro. Então, é muito importante vocês pensarem nisso essa semana. Para quando eu for começar a ensinar sobre vírus semana que vem, vocês saberem a importância de se proteger disso. Tá? E a tarefa é exatamente isso. Pensar assim, como é importante eu ter a minha privacidade, eu tenho o meu espaço. Tá? E se alguém estivesse vendo isso aqui e usasse isso para me chantagear ou para brigar com os meus amigos, para me prejudicar, certo? Socialmente, certo? Então, tem tudo a ver com isso aí, tá?
Então, eu mostrei várias funcionalidades do sistema operacional. Eu mostrei como o Linux ele pode ser importante, assim como o Windows também é importante, assim como tem vários aplicativos e funcionalidades do sistema operacional. E é isso a aula de hoje, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Alguma colocação? Alguma crítica? Não. Não? Então, encerramos a aula de hoje. Certo? Eu vou interromper a gravação. Sim, as